Olá, bem-vindos à unidade 2. Nela nós vamos aprender a gestão de pessoas e gestão de talentos. Objetivos da unidade: contextualizar as mudanças ocorridas nas organizações, identificar os objetivos, elementos, características, funções da gestão de pessoas dentro das organizações. Conhecer o processo de planejamento organizacional na área de recursos humanos, diferenciar a gestão de pessoas da gestão de talentos. Primeiramente, vamos abordar a gestão de pessoas a partir do componente básico de toda organização, que são as pessoas. Os fatores que influenciam as relações pessoais, o contexto, objetivos da gestão de pessoas, seus elementos, estruturas e a forma como ela deve ser planejada e orientada para que atinja resultados satisfatórios, e não apenas para a empresa, mas para toda a sociedade. Aproveitamos para falar da gestão de talentos e mostrar sua importância nos dias atuais, ressaltando a forma como os gestores estão considerando as habilidades e competências dos empregados. Você já parou para pensar que quase tudo de que a sociedade necessita é produzido pelas organizações? Sejam elas industriais, financeiras, hospitalares, universitárias, comerciais, prestadoras de serviço ou não. Quanto ao seu tamanho, elas podem ser grande, médio e pequeno porte. Quanto à sua propriedade, podem ser públicas e privadas. Você já pensou também que as organizações são parte de nossas vidas? A maior parte do nosso tempo, nós estamos dentro de alguma organização. Veja bem, em um ano, temos em média 52 semanas com 5 dias úteis cada, que multiplicam a média de 8 horas de trabalho diário. O resultado total é de 2.080 horas, aproximadamente 87 dias trabalhando no período de um ano. Isso te leva a pensar que é necessário aproveitar os esforços das pessoas. Sem organizações e sem pessoas, certamente não haveria produção de bens e serviços. É através da organização que as pessoas têm a oportunidade de alcançar seus objetivos e satisfazerem as suas necessidades. São muitas as formas de se considerar as pessoas dentro da organização. Para alguns gestores, as pessoas representam simplesmente recursos produtivos que precisam ser administrados enquanto sujeitos passivos, transformando-os em mero executores de tarefas, mão de obra, acarretando uma alienação em relação à organização. Outra forma dos gestores visualizarem as pessoas é reconhecê-lo como parceiro, dotado de capital intelectual. Na verdade, os colaboradores, eles são considerados através da interdependência entre os colegas, em grupo e em equipe. Participam e se comprometem com a meta negociada e compartilhada por todos. Nessa visão, os colaboradores são fornecedores de atividades de inteligência e talento, que devem possuir ética e responsabilidade. No momento atual, essa é a visão das pessoas nas organizações. Tudo isso ocorreu de maneira lenta e gradual ao longo da história, sendo possível perceber através das teorias da administração científica. Agora que vimos a visão das pessoas dentro da organização, vamos entender que fatores influenciam as relações interpessoais. Lembre que eles estão diretamente vinculados às relações humanas dentro das organizações, tendo como principais fatores a interação humana. Primeiro, ela ocorre permanentemente entre as pessoas sob a forma de comportamentos manifestos e não manifestos, ou seja, verbais e não verbais. Pensamentos, sentimentos, reações mentais, físicas e corporais. Assim, um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um deslocamento físico de aproximação ou de afastamento constituem as formas não verbais de interação entre as pessoas. Cabe ressaltar que todas as relações interpessoais afetam o clima organizacional, que influencia todos, caracterizando um ambiente agradável e estimulante, ou desagradável e aversivo, ou ainda neutro e monótono, de satisfação ou insatisfação. Tudo vai depender das relações interpessoais entre os gestores
e colaboradores, e o compromisso que ambos assumem. Isso afeta a comunicação na empresa. Todo profissional que almeja uma carreira bem-sucedida precisa cuidar das suas habilidades nessa área. A comunicação, ela se realiza através de vários canais, cujos os sinais precisam ser captados para que as mensagens tenham um significado total. Para isso, é preciso oferecer sinais verbais e não verbais que estejam congruentes, ou seja, eles devem estar em sintonia com os nossos comportamentos. Na comunicação compartilhada, ocorre o entendimento de ideias, informações e sugestões, como o emissor está se sentindo ao enviar as mensagens e ao perceber como elas estão sendo recebidas. Cabe ressaltar que, ao trabalhar em organizações impessoais, onde dividir sentimentos e interesses pessoais é ameaçador e onde a competição por reconhecimento ela é refreada, muitas pessoas não se exprimem com medo de expor suas fraquezas. Nesse caso, os sentimentos acabam sendo escondidos, impedindo uma comunicação de se realizar de uma forma plena. Isso é o que podemos chamar de cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é o elemento que delineia o caráter de uma organização. Pode-se dizer que é o modo de ser de cada empresa, sendo expressão dos seus valores, hábitos, normas, comportamentos, tecnologia, história, heróis e mitos. Todos resultantes da interdependência de 3 elementos, que são valores, reconhecimento e necessidades. No quadro a seguir, ilustra como os valores da organização se relacionam com os comportamentos e atitudes dos colaboradores, ou seja, o comportamento organizacional corresponde à forma ou modo como as pessoas compartilham a cultura organizacional. Valores, crenças globais que orientam nossas ações e julgamentos em situações diversas, que pode ser ética, parceria, comprometimento, transparência, qualidade, sigilo e respeito. Esses valores se dividem em comportamento, que são atos decorrentes das atitudes e valores de uma pessoa, e as atitudes, elas orientam para certos objetivos e situações que resultam da aplicação de um valor. O comportamento organizacional é considerado uma vantagem competitiva, daí a importância do seu estudo para a gestão de pessoas, podendo ser realizado em vários níveis. Agora vamos falar sobre os níveis, que são micro-organizacional, quando diz respeito à pessoa em si mesma, meso-organizacional, quando analisamos o grupo organizacional, e macro-organizacional, quando efetuamos a relação e a correlação entre a organização, seus membros, a sociedade e os sistemas sociais. É importante mostrar para todos os empregados que devem ter a percepção de que ele também é responsável pelo clima da área na qual atua e que seu comportamento pode ajudar ou não a melhorar o ambiente organizacional. Veja em seu livro-texto os tipos de comportamentos existentes nas organizações. Esses comportamentos vão refletir a capacidade de adesão ou não às mudanças. Também pode refletir os conflitos. No entanto, toda mudança vem perturbar um pouco o equilíbrio, muitas vezes conseguido com muito esforço, o que acaba gerando conflitos entre as forças evolutivas e as tendências à estabilização. As mudanças que ocorrem no mundo, elas estão pautadas no passado, no presente e no futuro. No passado é aquilo que fica para trás. No futuro é aquilo que pode se transformar. O mundo que não queremos abandonar, ele está no nosso presente. No nosso presente, nós temos medo da mudança. Os conflitos, eles são gerados pelas percepções de ameaça que a mudança representa, fazendo parte de um universo que o homem sempre procurou se distanciar, por pertencer ao mundo das incertezas. As mudanças precisam ocorrer em busca de novos desafios. Os principais objetivos da gestão de pessoas no processo de mudança organizacional são
melhorar a capacidade da organização para se adaptar a essas mudanças, mudar o comportamento dos empregados ou colaboradores. Todavia, nem sempre essas mudanças são aceitas pelos membros da organização, sejam elas planejadas ou impostas pelo próprio contexto onde a organização está inserida. Muitos são os motivos que levam à resistência às mudanças. A resistência ela pode ser ativa ou passiva, por falta de informação, de confiança na empresa, pela existência de pontos de vistas diferentes, falta de autoconfiança dos membros, medo de não conseguir se adaptar ou a incapacidade de transição, dificuldade em realizar a mudança de paradigmas. Para ilustrar um paradigma, um homem ia dirigindo por uma estrada em alta velocidade. Quando ele passa por uma curva, uma mulher vem derrapando e fala para ele assim: porco! Na mesma hora, ele responde: vaca! E ficou feliz, achando que colocou em prática o que ele aprendeu. Quando ele está na frente, ele atropela um porco. Moral da história: você já vem munido do seu paradigma de que te ofenderam, você tem que retribuir. Ele retribuiu e olha o que deu. Agora vamos ver a mudança planejada. Ela envolve a meta de mudança. A meta de mudança nós temos os objetivos, o propósito, estratégias, tarefas, as pessoas que estão envolvidas, a cultura da organização, a estrutura e a tecnologia. Na mudança planejada, deve-se evitar a resistência às mudanças. Ela está no treinamento constante e antecipado dos colaboradores a respeito da mudança. Toda mudança pessoal envolve ruptura. Da ignorância, que é a fase onde o empregado não sabe que não sabe, da iniciação, quando o empregado começa a entender que não sabe, do domínio, quando ele consegue saber, e dos hábitos, que é a situação onde o empregado não sabe que sabe. O gestor de pessoas deverá trabalhar a sensibilidade para captar, compreender as mudanças ambientais, a percepção, interpretação, flexibilidade e abertura, disponibilidade para receber novas informações, capacidade de avaliação das mudanças. A intensidade de respostas, que é a capacidade de produzirem soluções adequadas, novos meios de gerir e executar tarefas. A postura proativa é muito importante, ser assertivo ao implantar as inovações, ações centradas no mercado e a integração entre estrutura, função e resultado. Você pode perceber que a gestão de pessoas é uma área muito importante na organização. Ela envolve práticas que visam diagnosticar, descrever, conduzir, análise de cargos, prever necessidades de trabalho, recrutar candidatos, selecionar pessoal, admitir os candidatos selecionados, orientar, treinar e integrar os novos empregados, administrar cargos e salários, gerenciar recompensas, incentivos salariais e benefícios sociais, avaliar desempenho das pessoas, efetuar e estimular comunicação entre os pares, treinar, desenvolver as pessoas, estimulando o comprometimento do empregado. Sensibilizar também o empregado quanto aos aspectos de higiene, segurança, qualidade de vida no trabalho. Discutir também as relações dentro e fora das organizações, também com os sindicatos. Gerir talentos organizacionais. Para reflexão, a mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas pense, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Agora eu convido você a começar hoje uma mudança em seu comportamento. Os objetivos da gestão de pessoas são variados, devendo contribuir para a eficácia organizacional através dos seguintes meios: ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão,
proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização pessoas bem treinadas, bem motivadas, aumentar a autoatualização, a satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida, administrar e impulsionar a mudança, manter políticas éticas de comportamento social. A gestão de pessoas está vinculada à capacidade da organização em evitar que se contrate pessoas erradas para o trabalho. Assim, evita que o trabalho tenha alto índice de rotatividade. Depara com um empregado que não dão o melhor de si. Isso leva as empresas aos tribunais. O resumo da gestão enquanto um processo segundo Chiavenato. Veja o esquema elaborado para facilitar o seu entendimento. Gestão de pessoas. Agregando pessoas, quem deve trabalhar na organização, recrutamento de pessoal, seleção de pessoal. Aplicando pessoas, o que as pessoas deverão fazer? A avaliação de desempenho e a modelagem do trabalho. Recompensando pessoas, através da remuneração e dos benefícios. Desenvolvendo pessoas, treinando em programas de mudança, programas de desenvolvimento e programas de comunicação. Mantendo pessoas através dos benefícios da descrição de análise de cargos e monitorando pessoas, sistema de informação gerencial através de um banco de dados. Todos esses elementos irão influenciar a estrutura da gestão de pessoas. Planejamento estratégico da gestão de pessoas. Todo esforço deliberativo, consciente, orientado é realizado envolvendo as pessoas em função dos objetivos organizacionais e das condições do contexto social, político, econômico e cultural no qual a empresa está inserida. As estratégias básicas são: conhecer o grupo de trabalho. Nesse caso é necessário que se conheça o grupo de trabalho. Não basta saber fazer, é preciso conhecer o empregado. Mapear suas características, necessidades e anseios, desenhar o seu comportamento. Muitas vezes interpretamos de modo errado a atitude de uma pessoa simplesmente porque não a conhecemos. As suas preferências na forma de trabalhar, que são justamente suas fortalezas. Mapear as diferenças pessoais serve para complementar e ampliar a visão da empresa a respeito dos seus recursos humanos, antecipar soluções e diminuir os pontos cegos que são negligenciados pelas limitações existentes entre todas as pessoas. Projetá-las a longo prazo, quando se define o futuro e o destino da organização. Nesse sentido, elas deverão atender à missão de focalizar a visão organizacional e enfatizar os objetivos organizacionais de longo prazo. Envolver a empresa como uma totalidade para a obtenção de efeitos sinergísticos. Ser um mecanismo de aprendizagem organizacional através do qual a empresa aprende com a retroação decorrente dos erros e acertos nas suas decisões e ações globais. Obviamente, não é a organização que aprende, mas as pessoas que dela participam, que se utilizam da bagagem de conhecimentos. Além disso, elas devem representar um compromisso da gestão de pessoas a longo prazo, visando a busca da experiência, conhecimento, competência necessária a cada ação futura dos empregados. A gestão de talentos, ela serve para gerir o conhecimento, o desenvolvimento das competências dos empregados, administrar individualidades dos membros da organização dentro de suas potencialidades. Mas o que significa o talento humano? Um conjunto integrado e coeso de competências e habilidades sempre atualizadas e prontas para serem aplicadas a qualquer oportunidade que surja dentro das organizações e que estão voltadas para suprir as suas necessidades. O gestor de pessoas deverá trabalhar o nível de sensibilização do empregado, que corresponde à capacidade das pessoas compreenderem os processos de mudança, a sensibilidade para captar e compreender as mudanças ambientais, a percepção e interpretação, a flexibilidade, a abertura, a disponibilidade para receber novas informações, capacidade de avaliar as mudanças. O processo de mudança atentando para suas 3 fases. Descongelamento.
Sua finalidade é motivar e preparar um indivíduo ou grupo para a mudança. É um processo em que as forças que atuam sobre os indivíduos são rearranjadas de modo que estes passem a ver a necessidade da mudança. Ela visa demolir os hábitos, costumes e tradições dos indivíduos, ou seja, as antigas maneiras de fazer as coisas para que estejam prontos para aceitar novas alternativas. Mudança ocorre quando indivíduos são colocados numa situação em que são exigidos novos comportamentos deles se quiserem agir com sucesso ou em tal situação, ou quando são dados um ou mais modelos dos quais os indivíduos podem aprender novos padrões de comportamento, identificando-se com os modelos e tentando se assemelhar a eles. Uma vez motivadas para as mudanças, as pessoas estão preparadas para receber novos padrões de comportamento. O recongelamento é quando a gente realiza uma minuciosa avaliação das mudanças a serem feitas. É preciso prever as consequências que essa mudança trará, pois qualquer mudança deve ser avaliada no sistema social, pois afetará toda a empresa. O gestor precisa ter a habilidade de lidar com as situações interpessoais que engloba várias outras habilidades, entre as quais a flexibilidade perceptiva e comportamental, que significa procurar ver vários ângulos ou aspectos de uma mesma situação e atuar de uma forma diferenciada, não rotineira, experimentando novas condutas percebidas como alternativas de ação. Criatividade. Ela se desenvolve concomitantemente visando a busca de soluções ou propostas menos convencionais diferenciadas do cotidiano. Saber dar e receber feedback. Sem isso, não se constrói um relacionamento humano autêntico. A gestão de pessoas, ela compreende um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir aspectos da posição gerencial, relacionando com as pessoas os recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensa e avaliação. Isso é um resumo. Gestão de pessoas. A administração de estratégias de recursos humanos precisa estar ajustada às estratégias empresariais. A administração da infraestrutura da empresa, ou seja, a racionalização dos diversos processos de recursos humanos. A administração da contribuição do funcionário, ou seja, ajudar o funcionário na resolução de seus problemas e necessidades, para com isso obter maior envolvimento e competência desses profissionais. Administração da transformação da mudança, para traçar planos fazendo com que a mudança aconteça. A gestão estratégica de pessoas significa criar e dar condições aos empregados para que a organização funcione como um todo sistêmico, dentro de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, de maneira a combinar o cenário da empresa com as exigências da conjuntura e as projeções para o futuro. Finalizamos a unidade 2. Desejo que você acesse o ambiente virtual, participe do fórum de discussões sobre os temas abordados pelos professores e tutores. Até breve!